Boa noite para todos. Vamos entrar aqui em sentimentos de muita alegria, muita fraternidade, muito amor e muita gratidão a Deus, nosso Criador, e a Jesus, o nosso modelo e guia. A aula de hoje trata da reencarnação, que faz parte do Livro dos Espíritos. A reencarnação seria depois estudada por Allan Kardec e outros trabalhos de forma mais profunda, sobretudo no livro Céu e Inferno, publicado, me falha a memória, em 1865. O Céu e o Inferno. Mas, como o livro é introdutório, é o primeiro trabalho de Allan Kardec, a encarnação é mais sucinta. Mas, mesmo assim, deu para abrir o texto, com diversas citações. Então, é nesse texto de hoje que nós podemos começar a pensar em modificar a nossa vida. A aula é extensa, não sei se vai dar para abordá-la integralmente, mas se não der, fica para a próxima semana. Eu queria avisar vocês que na quarta-feira, dia 11, estaria viajando, a Lídia não está aí, lá para Uberaba, Sacramento, Santa Maria, porque ali é que o Espiritismo nasceu no Brasil. Um dia eu vou trazer para vocês esses documentos. Eu já pedi para digitalizar, acho que a Edith já viu alguma coisa. E alguns irmãos aqui eu já mostrei mais reservadamente. Mas o Espiritismo nasceu no Brasil, numa fazenda chamada Santa Maria, 80 quilômetros de Uberaba, através de peões. Os médios eram peões, quer dizer, eram indivíduos do campo que tiravam leite da vaca, tocavam o boi, aravam, ceifavam o mato, plantavam. Eram pessoas totalmente rudes e que não tinham nem ideia do espiritismo, mas ali Deus colocou a mediunidade neles e eles deram efeitos jamais vistos. E um desses peões, ele foi o responsável pela conversão do Sr. Eurípides Bassanufo. O Sr. Eurípides Bassanufo era um cristão convicto, membro da Irmandade de Vicente de Paulo, em Sacramento. Era uma pessoa muito respeitada por ele próprio. Mas ele tinha algumas dúvidas em relação à Bíblia. E uma delas era sobre as bem-aventuranças, se não me falha a memória. E porque quando Jesus diz bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus, mas se esse puro de coração morrer agora? Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão alvos da misericórdia. E se o misericordioso morrer amanhã? Não é? Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E se esse pacífico morrer depois da manhã? Então Eurípides não entendia bem isso, como Jesus prometia as bem-aventuranças. Ele não era uma promessa, era uma lei, porque ele é o preposto de Deus, e isso não ocorreria em âmbito terrestre. Então ele, cheio de dúvidas, recebeu de um tio dele que iniciou em parte espiritismo, o livro do Leon Denis, Depois da Morte, que Leon Denis escreveu em 1900 para o primeiro Congresso Espírita Mundial, que me parece que foi em Paris, e começou a ler aquele livro, leu aquele livro numa noite toda, em vigília, acabou o livro, Depois da Morte. No dia seguinte pegou o cavalo, era cavalo, foi a cavalo a Santa Maria, e foi ver lá uma sessão, e um peão
tomou a palavra e Eurípides mentalmente disse: se existem esses espíritos, que esse peão aí tire a minha dúvida. E o peão então falou justamente sobre as bem-aventuranças num discurso jamais, eu diria, jamais comparado por outros, de tamanha grandeza que Eurípides ficou estapafúrdio, ficou perdido com aquela resposta, esclarecimentos que ele não tinha na Igreja Católica. Obviamente saiu da Igreja Católica, adotou o Espiritismo, e quem sai da Igreja Católica, o meu pessoal ali da ponta, sabe que vai ser excomungado, vai ser perseguido, vai dizer que tem Satanás, demônio, vai por ali, né? Então ele foi discriminado naquela micro-sociedade de Sacramento, porque ele tinha deixado o catolicismo, moveram um processo contra ele, porque quando ele adotou o Espiritismo, ele se tornou também um médium receitista, homeopata, tudo gratuitamente, e moveram um processo para ele em Uberaba de exercício ilegal da medicina. Só que os autos vieram lá para Sacramento e o juiz de Sacramento disse que declinava de julgar o feito, que não se tinha competente para tal. Aí devolveu o processo para a comarca central, Uberaba. E esse processo rodou 5 meses na mão de 4, 5 juízes e nenhum deles queria proferir qualquer texto sobre qualquer julgamento, qualquer comentário, nem a acusação, nem a defesa, embora já tivesse instruído, tivesse depoimentos, tivesse documentos, ele não quis se manifestar. Depois de rodar uns 8 meses, então o cunhado de Eurípides recebe um telefonema, coisa rara naquela época, mas lá em outra cidade próxima, e que diz: olha, aquele processo seu contra você, ele prescreveu, porque caiu em decurso de prazo. Então não pode mais ser julgado, o processo está sendo devolvido para Sacramento. E essa cidade que ele recebeu era Conquista. Então o processo chegou lá em Sacramento, e a multidão então veio de Sacramento, veio de Conquista, veio de Santa Maria, e queriam pegar o pessoal da igreja, e Eurípides, chorando, pediu que não fizessem nada, porque para ele seria a maior dor possível alguém cometer um ato de violência em nome dele. Por favor, não fizessem isso. Então, os admiradores de Eurípides compraram um caixão muito grande, colocaram o processo dentro, fecharam o caixão, acenderam a vela e fizeram a procissão, enterraram lá no caixão o processo, e assim foi mais um episódio das perseguições que a igreja movia contra o espiritismo nos seus primórdios. Então, como eu tenho muitos amigos lá e entendo bem aquela dinâmica, eu vou tentar fotografar a minha viagem, vou trazer alguns documentos que só eu tenho praticamente, que eu consegui, não sei porquê, mas eu consegui, e vou passar aqui na próxima, hoje é 9, no próximo dia 16, para que vocês tomem conhecimento que o berço do espiritismo no Brasil não foi com o seu Dr. Bezerra de Menezes, que era um advogado, era um político da corte aqui no Rio de Janeiro, ainda da época do Império, enfim, apesar do mérito todo dele, nós não tiramos, mas os efeitos físicos, os efeitos inteligentes, enfim, todas as manifestações típicas da explosão mediúnica ocorreu numa fazenda afastada, isolada de qualquer centro urbano no interior de Minas. Talvez foi por isso que Chico Xavier, muito perseguido em Pedro Leopoldo, e com a proximidade que tinha Pedro Leopoldo de Belo Horizonte, então ele não tinha sossego, ainda morava com a família, e a família se sentia desconfortável
com a presença dele, com aquele assédio que tinha. Talvez foi por isso que ele migrou, por orientação do Emmanuel, para Uberaba, que é perto daquela região do Triângulo Mineiro. Eu tinha que fazer esse depoimento para vocês, porque é muito rico tudo que aconteceu lá, mas de toda forma vai ser uma experiência maravilhosa e eu vou passar a vocês tudo que eu puder passar. Eu peço a Milka, se não estiver dormindo, alô, Amilca, aí em cima, Ave Maria, por favor. Senhor Jesus, alegra-nos o coração estarmos aqui em vosso nome e em nome de Deus onipotente para divulgarmos a vossa doutrina redivivida no Espiritismo, porque o Espiritismo é o próprio cristianismo. E como disse o Espírito de Verdade, no cristianismo encontram-se todas as verdades. São humanos os erros que nele se enraizaram. Então o Espiritismo é a nossa grande ambição, e dentro do Espiritismo, no relicário em que guardamos essa joia maravilhosa, encontra-se a doutrina dos Evangelhos de Jesus. Pedimos, pois, que os bons espíritos estejam conosco, os que assistem às aulas, os professores, e vamos então, em vosso nome, Jesus, em nome de Deus, agradecendo também particularmente a Frei Luiz, que é um amigo nosso espiritual, que tem nos ajudado em muitas oportunidades. A nossa gratidão a Frei Luiz. Damos por abertos nossos trabalhos no dia 9 de setembro do ano 2013, pela graça de Deus. Bem, o tema de hoje é reencarnação. A primeira pergunta vai causar para aqueles que têm a percepção mais aguçada, vai causar um desconforto qualquer ou um questionamento. Porque Allan Kardec pergunta: em que se baseia o dogma da encarnação? Dogma da encarnação. Bem, os espíritos respondem: na justiça de Deus, 1. E na revelação, 2. Justiça e revelação. Pois a máxima, um bom pai deixa sempre para o seu filho uma porta aberta ao arrependimento. A boa lógica e a boa razão nos fala ser injusto. Isso aqui é não ser, não existe. Esse não existe. Nos fala ser injusto, privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que muito se esforçaram para se corrigirem, ou mesmo melhorarem. Afinal, todos os homens não são filhos de Deus? Somente nos homens egoístas é que são encontrados a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Definitivamente, isso não é de Deus. Então, a reencarnação, ela tem como base a justiça de Deus e a revelação. Por quê? Porque o pai vai dar uma oportunidade sempre ao seu filho, deixando uma porta aberta para o arrependimento. Então, o primeiro problema que nos surgiu foi quando nós lemos a palavra dogma, nós tivemos que questioná-la no bom sentido, pesquisando. O termo dogma, utilizado por Allan Kardec, é dado como bom pelos espíritos, e dado
Não é não. E dado como bom para os espíritos, é dado como bom pelos espíritos, mas causa de início certa estranheza, na medida ser ele ricamente utilizado pelas igrejas para imporem suas teologias. Fiquei pensando, por que ele usou a palavra dogma? Isso é meio, para nós é desconfortável, não é? Não é? Devia dizer a afirmação, não é isso? A máxima. Mas a gente foi ver. Então, o que significa dogma? Dogma vem do latim dogma e, por extensão, dogmatis. Ou pelo grego dogma, decisão. Até aí nada de novo. Dogma, sob a visão da religião, é um ponto fundamental. Cadê o Wilson? Wilson, preste atenção nisso. Vê como a gente tem que vencer os obstáculos. É um ponto fundamental, indiscutível e por isso, e por sinal, muito utilizado pela Igreja Apostólica Romana como impeditivo, não é, o dogma, de qualquer argumentação ou mesmo fato evidente, inclusive buscando-se a lógica, a razão, e na atualidade os experimentos científicos. Bem, então o dogma não pode sofrer nenhuma argumentação lógica, e mesmo que a evidência da ciência traga alguma coisa que contradiga o dogma permanece. Está claro isso? Né? Então a igreja é contra as relações sexuais pré-matrimoniais, não é? Pelo menos, e contra o uso da camisinha. Mas nós sabemos que as doenças sexualmente transmissíveis, se os indivíduos que têm relações sexuais sem comprometimento maior não usarem a camisinha, eles vão ter doenças sérias. Vão ter blenorragia, que é gonorreia, vão ter sífilis, vão ter condilomas, vão ter HIPV e vão ter o AIDS. Então a igreja não pode, mas a evidência é contra e o dogma permanece. Bom, mas isso não é só da igreja romana não, só é das igrejas. Bom, por quê? Porque sobre o dogma a igreja assenta seus artigos de fé. O que são artigos de fé? São os apoios que a igreja construiu para estabelecer a sua teologia. Isso não tem nada a ver com Jesus. O Espiritismo veio porque a igreja faliu na sua missão de dar continuidade aos evangelhos de Jesus. Então ela criou todo um sistema em paralelo aos evangelhos, que é a teologia, que são os rituais, os cultos, etc., sacramentos, e vai andando, coisa que Jesus jamais estabeleceu. Bem, bom, então temos aqui um exemplo de um artigo de fé. A dupla concepção de Jesus como Filho e Deus. Quando é que Jesus deixou de ser Filho de Deus? E pôde ser um momento Filho e outro momento Deus. Ele foi criado pela substância de Deus, homo, que eles chamam em latim. Ele não foi criado por Deus, ele saiu de Deus, como se fosse da substância divina, homus. Foi aonde? No Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Então o Papa da época, que me parece que era Constantino, criou esse dogma. E a igreja tem que acreditar que Jesus também é Deus. Ora é Filho, ora é Deus. Isso se baseia na autoridade que ela quer impor sobre os seus seguidores. Outro dogma muito interessante é a Assunção de Maria, da Virgem Maria, que não morre, é levada aos céus. Por quê? Porque Elias, segundo a Bíblia, ele não morreu, ele foi levado numa carruagem de fogo, por cavalos de fogo, ao céu. Elias não morre,
Então, para a Virgem Maria também não ter uma morte como nós temos, ela ser diferenciada, então eles criaram um sistema em que ela é levada ao céu em alma e corpo. Né? Onde é que foi isso? Foi agora, em novembro de 1950, pelo Papa Pio XII. Então vocês veem que até a gente tem um feriado aqui, não tem esse feriado? Assunção de Maria? Não. Não é feriado não, né? É feriado também? Não é mais, tá bom. Bom, a igreja tem muita força ainda sobre nós, né? Inclusive eu tenho até um lamento que quando o Niemeyer fez aquela basílica, né? Em Brasília, né? Como é que é o nome dela, hein? Catedral de Brasília, o Niemeyer, que era comunista e ateu, ele quis fazer aquilo para todas as religiões. Ele projetou aquilo para ser uma basílica ecumênica, porque o Brasil é um país laico, mas a igreja foi botou aquilo para ela, né? Mas o Niemeyer se lamentou, né? Porque aquilo ali devia ser tudo. Então, vamos ver se alguma lei consegue mexer nisso e deixar ela como ecumênica. Bom, aqui também tem mais um dogma, que é a Assunção de Maria. Bom, então a gente vê que o dogma, por ser algo que não é questionável, não pode ser questionado, não pode ser argumentado, não pode ser, mesmo que a evidência científica comprove, a igreja se assenta sobre ela, e o Papa, coitado, tem que andar dentro desse sistema, porque se ele não andar, ele vai ir contra o próprio sistema que sustenta ele, não é? Vai suicidar. Então, é uma situação difícil. É uma situação difícil. E sob a visão da filosofia, o dogmatismo é uma doutrina que afirma a existência de verdades certas. Verdades certas, afirma, e que se podem provar de forma indiscutível. É sob esse aspecto filosófico ter sido o termo dado como bom, ou seja, os próprios espíritos queriam firmar a veracidade da encarnação. Aí nós entendemos lá em cima, volta um pouquinho, Amilcar, porque Allan Kardec perguntou dogma, os espíritos bancaram a palavra dogma, eles podiam dizer que não tinha fundamento no espiritismo essa palavra, eles poderiam dar um outro termo, mas eles aceitaram para dizer que dentro do contexto filosófico é uma verdade comprovável, daí o termo filosófico dogmatismo. Então a reencarnação é uma verdade comprovável. Então eles firmaram isso como cláusula pétrea do próprio espiritismo. Está claro isso? Ficou claro, né? Essa circunstância, né? Bom, vencida essa dúvida, os espíritos assinalam a justiça divina, mais uma vez, e a revelação, como também argumentos pétreos do espiritismo. Então vamos ver primeiro justiça divina. A lei do amor, ela tem diversas decorrências. Mas uma decorrência da lei do amor é a própria justiça, que é uma justiça de amor. E como uma justiça de amor, ela inclui a misericórdia e o perdão. Então, nós temos que entender que a reencarnação lá na frente, ela vai ser vista como um perdão de Deus aos nossos atos e uma nova oportunidade de nós repararmos nos nossos atos. Nós não somos condenados de uma forma eterna a ficar purgando os nossos pecados. Nós temos o direito de nos reabilitarmos. E essa reabilitação é a reencarnação. Então a Bíblia está cheia de citações sobre o perdão de Deus. Por exemplo, por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, que é do injusto, senão que ele se converta, que ele deixe o mau caminho e que viva. Então já está lá em Ezequiel. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá?
Contigo, porém, está o perdão. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Salmista, Davi, 130. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Mateus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que é o número que vai levar a uma eternidade, né? Eis, pois, a justiça de Deus, que insere o perdão, e vem expressada pelos profetas, pelo salmista e mais tarde por Jesus. Então, o perdão está implícito à justiça divina. O nosso Deus é o Deus do amor, é o Deus do perdão, é o Deus que Jesus nos esculpiu, não é o Deus do exército, é o Deus que castiga com pestes, com fome, com destruições por exércitos inimigos, com toda uma sorte de tragédias coletivas, um povo que não o idolatra. Não é, o nosso Deus é um Deus pacífico, manso, cheio de amor e misericordioso. Bom, mas o Espiritismo diz, o Espírito dizem que isso está baseado na justiça divina e na revelação, a reencarnação, o dogma. O que é revelação? São termos. Vem do latim, revelare, cuja raiz, véu, significa literalmente sair sob o véu e, figuradamente, descobrir, dar a conhecer algo secreto ou desconhecido. Quer dizer, levantar o véu. Revelare é levantar o véu e descobrir o que está debaixo do véu, na etimologia. Agora, no sentido teológico, o que marca qualquer revelação é a sua verdade, e que deve ser comprovada pelo homem. Ou seja, daí as duas formas de revelações que o homem tem, ainda de acordo com o próprio Kardec no livro A Gênese. A revelação científica, que é um trabalho do homem, é um trabalho do cientista, do pesquisador, do físico. Valtinho me deu um trabalho aqui sobre genoma, não foi, Valtinho? Para ver genoma, mediunidade, falei, qual é a fonte? Eu vou ter que saber a fonte, de onde saiu isso, né? Se foi publicado em alguma revista, não é? As coisas não são assim. A ciência não aceita isso. E nem o Espiritismo também aceita essas coisas. Bom, então a revelação científica, ela atende mais às leis da natureza e é um trabalho da pesquisa humana. Porém, a revelação espiritual, que alude ao dogma especificamente, são os fatos espirituais, que são revelados fundamentalmente às leis divinas. Os reveladores espirituais são denominados Messias, Cristos, aqui no Ocidente, e lá no Oriente são chamados de avatares. Essas revelações é um trabalho de espíritos superiores, e aí está faltando, ou de espíritos puros, né? Regra geral de espíritos puros. Portanto, a revelação, no sentido nosso, espírita, tem um lado científico e tem um lado espiritual. Bom, quando nós falamos a revelação do dogma, que o dogma é função da justiça divina, e nós vimos que a justiça divina é indulgente, é misericordiosa, e função da revelação, esse dogma que aqui é revelado é aplicado no sentido filosófico da reencarnação, que a reencarnação nos chega como um fato espiritual comprovado. Não é um ensaio, não é um estudo sem comprovação científica. Eu queria ser claro com vocês. Nós temos muitos livros dentro da doutrina que falam de curas, falam uma porção de coisas, mas não tem embasamento científico.
E o Espiritismo, ele tem que acompanhar em paralelo com a ciência. Foi por isso que se passaram 2000 e poucos anos, quase, para que a ciência avançasse e ela pudesse amparar a pesquisa espírita. O Espiritismo tem que ter esse lado científico. Então, quando nós falamos em reencarnação, nós não falamos num estudo sobre reencarnação, teoria da reencarnação, ou ensaio sobre a reencarnação, ou filosofia da reencarnação, ou exemplos de reencarnação sem uma comprovação. Nós falamos de um fato espírita, como existe o fato do mundo objetivo. Isso é muito sério, porque o Espiritismo tem que caminhar nessa linha científica em paralelo à sua doutrina. Senão vai ser mais uma teoria, mais um ensaio, mais uma elucubração, mais uma especulação, mais e mais e mais. E a gente lê o livro e pergunta, qual é a fonte de tudo isso? Não tem fonte? Qual a revista que foi publicado tudo isso? Não tem revista? Isso foi autor, opinião do autor, observação do autor. Então o povão gosta de tudo isso, não é, Jorge? E gosta de espetáculo e vai atrás, não é? Bem, mas a revelação do dogma, como fato espiritual comprovado pelos ensinamentos e depoimentos de milhares de espíritos. Foram milhares de espíritos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução do caráter universal do Espiritismo, a autoridade do Espiritismo, a autoridade universal do Espiritismo, porque ele foi revelado por muitos centros e muitos médios. No caso, Allan Kardec fala que ele tinha contato com mais de 1000 médios e centros, submetidos ao método espírita de observação experimental, que nós estudamos, e quem quiser conhecer isso, está na Revista Espírita aqui publicado. Eu publiquei 4 artigos sobre a formação do pensamento espírita, em 4 números da revista, que vocês vão entender como Allan Kardec formou esse pensamento. Está lá. Enfim, por Allan Kardec e os espíritos superiores, que foram os responsáveis pela aplicação desse método, cujos resultados foram aferidos pelos critérios de pesquisa científica. Médios interrogados ao acaso, randomização e diversos países, diversas línguas, diversos centros, multicentrismo. E pelo estabelecimento da consensualidade nas informações obtidas, na análise das suas informações. O documento mais rico sobre a reencarnação está no livro O Céu e o Inferno, que foi uma obra publicada em 1800, se não me falha a memória, 65, pelo Allan Kardec. Quem quiser entender um pouco sobre isso, vá lá no Céu e Inferno, na parte segunda, onde tem os depoimentos de muitos espíritos, comprovando esses fatos. Não é? Bom, após isso, o professor faz uma dissertação sobre esse tema, né? E nós, com uma dissertação, tivemos que paragrafiá-la e inserir comentários destinados a esclarecer. Então ele diz o seguinte: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe proporciona os meios de alcançá-la pelas provas da vida corpórea. Primeira conclusão, nós vamos ver lá na frente, que a reencarnação é o caminho para a nossa perfeição. Tá? Então esse é o primeiro, é o caráter positivo, afirmativo da reencarnação. Não é a expiação nem a aprovação, é um caráter positivo, porque ela nos permite a perfeição. Mas na sua justiça, permite-lhe realizar em novas existências a obrigação que puderam realizar, que não puderam realizar ou concluir numa primeira prova. Falta a palavra não aí. Então, se eles numa encarnação não conseguiram, nós temos outras encarnações para conseguir. Deus não agiria com coerência e equidade, nem de acordo com sua bondade,
se para sempre castigasse os que se depararam com obstáculos para o seu melhoramento, independente da sua vontade, no próprio meio que foram colocados. Não é? Nós entendemos que esses obstáculos são criados por nós próprios, pela lei da causa e efeito. Então, Deus não colocou uma pedra no nosso caminho. Nós é que colocamos a pedra. Mas se nós não conseguimos tirar aquela pedra, Deus, que é misericordioso, Ele vai nos dar outras encarnações para que possamos retirá-la. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado a ação de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. Quer dizer, se todo mundo morre e é alinhado, após a morte, o justo é alinhado com o injusto, o bom com o mal. Isso falha. Falha aonde? Falha em relação à justiça divina, que ela tem que ser equitativa. A cada um deve dar as suas obras. Bom, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, isso é o primeiro livro do Allan Kardec, por isso que ele tem essa linguagem quase meio singela, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus. Foi por isso que os espíritos lá em cima disseram que o dogma da reencarnação se baseia na justiça divina e na revelação. Tá claro? Vamos gravar isso, Valtinho, porque a gente fala tanto em reencarnação, mas não sabe em que ele se assenta. Mas ela se assenta. Mas depois dessa aula, nós vamos saber que ela se assenta na justiça divina e na revelação dos espíritos superiores ou dos espíritos puros. Bom, a doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. Mas eles vão crescer. É a única que pode explicar nosso futuro e dar fundamentos às nossas esperanças. Por que explicar nosso futuro? Porque se Jesus não tivesse a concepção de vida futura, tudo que ele disse seria o quê? Seria uma falácia. Todo o discurso de Jesus está baseado na vida futura e na reencarnação. Todas as promessas, todas as bem-aventuranças, ou seja, na possibilidade da imortalidade da alma existir e dessa alma um dia voltar ao mundo para se aperfeiçoar. Né? Com respeito, fazemos da justiça divina, que pode explicar nosso futuro e dar fundamentos às nossas esperanças. Vamos supor, o sujeito tem um câncer, está no estado de câncer terminal. Ele está num estado de câncer terminal, ele sabe que nem adianta mais passar quimioterapia nele, só dar analgésico para diminuir a dor. Bom, isso aí é um negócio que é uma barafunda que eu não gostaria de mexer nisso, mas na cabeça das pessoas tem muita barafunda, né? Tem muita barafunda. Bem, então, mas o sujeito está com câncer terminal, se ele for espírita, ele sabe que aquele câncer, para ele, foi uma provação. Que ele queimou ali muitas situações negativas que ele cultivou em vidas passadas. E ele espera pacientemente o momento da desencarnação e sabe que numa vida futura ele voltará sem esse peso dessa vida, sem esse peso da própria doença que o consumiu. É diferente. Enfim, ela dá esperanças à encarnação.
na medida que, objetivamente, isso não é uma teoria, isso é um fato, oferece os meios de resgatarmos os nossos erros, através de novas provas. A razão assim nos diz e os espíritos nos ensinam. Isso é Allan Kardec. O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Ele sabe que poderá melhorar um dia. E se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade achar-se em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. Não, ele não pode ter essa ambição. Ele tem que entender que ele vai ter que construir para chegar àqueles que são melhores que ele. Por outro lado, a ideia é que esta inferioridade não afastará para sempre do supremo bem, ele tem esse consolo, e que ele, pelos seus próprios esforços, poderá conquistá-la, o ampara, dando-lhe ânimo e coragem. Então ele vai encorpando. Qual aquele que ao final da sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que já não mais pode aproveitar? Aí, né, eu estou velho aqui, já estou nos meus últimos dias, e aí tudo que eu pude aproveitar nesse tempo, eu vou perder. Mas aquele que é espírita, sabe que tudo aquilo que ele adquiriu, ele irá aplicar na nova vida. É um processo de enriquecimento constante. Então isso fortalece a gente. Nós nos sentimos muito mais poderosos, no sentido de adquirirmos algo e jamais perdermos esse algo, que é a nossa parte intelectual e a nossa parte moral. Pois essa experiência tardia que ele está tendo não está perdida, ele aproveita numa nova existência. Então, isso foi Allan Kardec. Aí nós comentamos isso. Primeiro, ele diz, todos os espíritos tendem para a perfeição. Muito bom. E Deus lhe proporciona os meios de alcançá-la. Confere isso ou não? É da justiça divina. Todos nós tendemos à perfeição. Por favor, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos meios e recursos de melhorarmos. Ninguém está desgarrado dessa justiça divina. Muito bem. Tender à perfeição é gradualmente melhorar-se, aperfeiçoar-se. Isto é, progresso, evolução. Os meios de alcançá-la são as provas que os espíritos se sujeitam. Quer dizer, são as dificuldades que nós temos na vida, mas isso vai nos aperfeiçoando. Conclui-se aqui ser a justiça divina fundamentalmente evolutiva e, por consequência, o processo da reencarnação ser igualmente evolutivo. O Espiritismo é uma teoria evolutiva, no sentido de dar a cada indivíduo condição de progredir, de melhorar, de aperfeiçoar-se. Não é uma teoria punitiva, que coloca o indivíduo sob a culpa, sob o manto do erro, sob o pecado. Nós temos condições, por pior que nós sejamos, de nos reabilitarmos. E as portas de Deus estão abertas para todos nós, independentemente daquilo que tenhamos feito. Bom, então, eis é o primeiro gráfico. A justiça divina, ela tem esse caráter evolutivo e essa evolução é a reencarnação. Por que evolutiva? Porque ela tende ao aperfeiçoamento. Tá certo? Quer dizer, hoje, o homem do ano 2013, ele evoluiu muito em relação ao seu ancestral, pré-histórico. Nós somos muito diferentes do homem de Cro-Magnon, muito diferente do sinantropo piquenensis, muito diferente de outros seres que nos precederam na caminhada evolutiva, porque nós evoluímos. Nós evoluímos. Né? Bom, segundo, aí Allan Kardec diz,
mas sua justiça permite-lhes em nova existência as obrigações que não puderam realizar. Quer dizer, aquilo que nós nos comprometemos nessa vida, você vai ser médium, vai trabalhar e vai ser um médium de cura, não sei o quê, e trabalho no espiritismo é sem o quê? Zerado, ó. Tem dinheiro nenhum. Não tem dízimo nenhum aqui. Caridade. A verdadeira caridade é pelo amor ao próximo. Ó. Vai trabalhar e vai até sacrificar, mas, meu filho, sem nenhum benefício direto para você, sem nenhum poder, sem nenhuma notoriedade, sem nenhum nome, sem nenhum dinheiro. Né? Vai trabalhar para servir. Isso aqui tem que ficar zerado. Ficou. Então, ficou zerado, né? São as obrigações que não puderam realizar. Realizar em nova existência, o que não pode realizar na que teve, é nova oportunidade, é uma nova chance. Isso é misericórdia. Vamos andando. Então, a justiça divina, ela também tem esse atributo da misericórdia que se expressa na reencarnação. Então, já vimos evolução e misericórdia. Deus não agiria, diz Allan Kardec, com coerência e equidade, nem de acordo com a sua bondade, se para sempre castigasse o que se depararam com obstáculos para o seu melhoramento, independentemente da sua vontade. Quer dizer, às vezes um indivíduo tem uma doença, às vezes faz um AVC, fica hemiplégico, não é? Então, ele se deparou com o fato que não depende dele sair daquilo, não é? Daquela doença, daquele problema. Mas Deus, não é? Isso é algo temporário. Por quê? Porque Deus é perfeito. Portanto, o perfeito não pode gerar imperfeições. Deus, quando perfeito, não pode colocar uma pedra no caminho do sujeito, porque isso seria um ato de imperfeição e de castigo. No caso, seria uma incoerência e uma maldade que não pode partir de Deus. Porém, seguindo-se essa linha de inteligência da sua justiça, observa-se que os obstáculos colocados à frente dos homens são o quê? Hein, Pinheiro? São efeitos de suas ações, não é? Do próprio homem, ou das suas ações, são de sua criação, são do seu livre-arbítrio, não de Deus. Quer dizer, todo o mal que existe é a criação humana, porque Deus não criou o mal. Então, quando Jesus é necessário vir o escândalo, ou seja, que venha esse tumulto, esse sofrimento, muitas vezes, é porque é necessário que o homem enfrente o mal que ele por si próprio gerou, que é o escândalo que vai lhe afetar. Então, o mal é inexistente na criação divina. O mal é existente na criação humana. Enfim, então ele criou a pedra que ele tropeça. Ele mesmo criou. Ou seja, a justiça divina tem um atributo da perfeição em si mesmo. Portanto, ela concede ao homem o livre-arbítrio para ele fazer as opções que ele achar melhor. Ou seja, ele cria ou não as suas provas. É que Divaldo chama de, lá Joana de Anjos, de mapa reencarnatório. Não é? Então, todos nós temos um mapa reencarnatório. Quer dizer, antes de encarnar, a gente vê aquele mapa como espírito. O que vai acontecer de fundamental na nossa vida. E a partir daquilo nós encarnamos sabendo que inconscientemente, pelo espírito, nós vamos ter que ter aquelas pedras de tropeço. Mas aquele mapa é desenhado em cima das nossas ações de vidas passadas. Portanto, não adianta
lançar para Deus a responsabilidade dos nossos atos e dizer que Deus é injusto, que Deus é mau. Bom, se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações dos homens na mesma balança. Quer dizer, se todos nós, após morrermos, já teríamos sido julgados e de uma mesma maneira, então o que acontece? Seria uma balança de 2 pesos e de 2 medidas. O homem de boas ações não mais teria outra oportunidade de aprimorar-se em outra existência. Sua evolução aí pararia. Que é isso? De outra parte, os de más ações igualmente careceria de outra existência. Enfim, todos bons e maus nivelados a um destino último e final. Que é isso? O que deporia um só tempo contra a justiça divina e suas decorrências, a misericórdia e a evolução, e, por fim, contra a expressão na vida da misericórdia e evolução, que é a reencarnação. Aí vem um gráfico. Olha aí. Pode nivelar os bons aos maus? Não pode. Não pode. É impossível. Não é? Então, isso o que é que é? É uma forma impossível de justiça. Deus não cria imperfeição, de forma nenhuma. O que é que ocorre de fato? Vamos lá. É a justiça divina, com a sua misericórdia, com a sua evolução e com a sua reencarnação. Esse processo evolutivo pode ser adiantado ou retardado pelo próprio homem. Quem sentir calor, eu ligo o ar refrigerado aí. Se precisar, alguém está querendo? Está ligado? Então vamos lá. A doutrina da encarnação corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, a única que pode explicar o nosso futuro e dar fundamento às nossas esperanças, na medida que objetivamente oferece os meios de resgatarmos os nossos erros. Nenhuma religião conhecida ela aborda com tanta clareza esses aspectos do resgate, como o Espiritismo clareou. Pode ser que as religiões hinduístas, a Vedanta, que formou o hinduísmo, pode ser o budismo, tenha trazido contribuições sobre esse mesmo aspecto, que todos são reencarnatórios. Mas com essa clareza e essa didática, só a doutrina espírita o faz. Ou seja, conclui-se que a doutrina da reencarnação plenamente identificar-se com a justiça de Deus, ao nos oferecer em nome da sua misericórdia a possibilidade de resgatarmos nossas infrações às leis divinas, o que se dará por meio de nova existência. Então, quando as pessoas falam mal da reencarnação, fica ruim, porque eles estão falando contra a justiça divina. E falando contra a justiça divina, eles estão falando, em última análise, contra Deus. Ou seja, a justiça divina, no seu defluxo da misericórdia, possibilita o resgate das faltas e possibilita a reencarnação. Esse resgate pode ser uma prova ou pode ser uma expiação, né? Mas isso vai depender do indivíduo. O homem que tem consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Isso é verdade. A reencarnação é muito consoladora. Deus é isto, é amor, amor ao criar, amor ao gerir a criação, estabelecendo os mecanismos inteligentes, reguladores da criação, e dentre estes, a reencarnação emerge como a luz mais bela e misericordiosa, oferecendo a esperança de um novo dia, de um novo tempo, de um futuro. Finda-se com a reencarnação a doutrina das penas eternas. Confere aí? Ou seja,
e com seus personagens, Satanás e demônio, e outros. Finda-se. Acabou. Acabou. Acabou o tempo, 49 minutos, acabou. E seus territórios de ação, inferno, purgatório, etc., etc., dependendo da cultura. Ou seja, a doutrina da reencarnação, ela traz para o homem o seu aspecto de imperfeição, que pejorativo nós podemos adjetivar pejorativamente de aspecto satânico, aspecto demoníaco, mas o tal do demônio, o tal do Satanás, deixa de existir. São os personagens. E o território de ação deles, que é o tal do inferno, o purgatório, também desaparece. Porque o espaço que o espírito se movimenta é o espaço da consciência dele, da relação dele com o bem e com o mal, das suas ações no bem e no mal. Quando Jesus diz em Lucas, o reino de Deus está em vós, ele mostra que realmente esse alcance do reino de Deus é um trabalho do nosso próprio espírito, da nossa depuração espiritual. Então, eu tenho uma satisfação muito grande, Jorge, de dar o tempo por encerrado. Acabou Satanás, acabou o jogo. Não tem mais Satanás, não tem mais demônio, não tem inferno, não tem paraíso, não tem doutrina de penas eternas, não tem todos esses dogmas que ficam ameaçando os indivíduos. Há uma culpa e, ao mesmo tempo, uma penitência, ao mesmo tempo, uma situação de confissão, ao mesmo tempo, um ritual, ao mesmo tempo, uma oferta exterior, ao mesmo tempo, um ato qualquer para salvá-lo da perdição. Quando a perdição é tão simples de ser salva pelo conhecimento e pela luz que Jesus nos legou. Então, são duas coisas diferentes. Então, acabou o tempo. Acho que meu tempo também está... Eu estou correndo, mas vamos lá. Número 7. Se crê na justiça de Deus, e todos nós aqui cremos nessa justiça, não pode esperar que por toda eternidade achassem pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. É o indivíduo revoltado. Quer dizer, o fulano está melhor, eu estou pior, mas você está pior porque tem alguma explicação dentro da justiça divina. Como você só vê uma vida, não dá. Você tem que ver muitas vidas para entender toda essa dinâmica. Você está vendo só o meio do teu espetáculo, mas você não viu nem o início e nem está vendo amanhã desse espetáculo. Você entrou no meio da peça, você tem que ver a peça como um todo. Ou seja, essa situação mostra que a justiça divina é equânime, concedendo a cada um os benefícios ou as provas que eles, os homens, por seu livre-arbítrio, construíram. Confere, Clorinha. Pelo seu livre-arbítrio. Confere. Justiça divina, ela é equânime e cada um as suas obras, como Jesus nos mostrou. A ideia que a pessoa possa ter que essa inferioridade não afastará para sempre do supremo bem e que ele, pelos seus próprios esforços, poderá conquistá-la, o ampara, dando-lhe ânimo e coragem. Então, eu começo a ter uma expectativa de vida futura, uma expectativa de amanhã. Aí eu me lembro daquela passagem latina que diz assim: ainda não se pôs o sol de todos os dias. Olha que coisa linda. Ainda não se pôs o sol de todos os dias. Quer dizer, sempre haverá uma oportunidade. Sempre. Sempre. Meu pai dizia que para cada problema tinha pelo menos 2 soluções, não uma só. Então, nós não podemos nos deixarmos levar pelo desespero. Temos que manter a nossa fé e buscarmos na prece e nos nossos anjos guardiões, nos bons espíritos, assistência para equacionarmos
os problemas, sabendo que eles vêm porque nós mesmos trouxemos-los para nós. Bem, a ideia da justiça divina que se encontra ao seu lado, providenciando por suas leis condições para que amanhã, embora tenha caído, possa levantar-se, fortalece sua fé em Deus, anima-o, volta à luta, confere-lhe a segurança que precisa no momento em que está fragilizado pela culpa, não é? Está em depressão. Então a justiça divina, pela misericórdia, oferece a esperança de resgate, essa esperança lhe dá força e coragem e ele sai desse sentimento de culpa que muitas religiões tentam fortalecer a culpa em nós, e nós temos que sair de culpa porque nós temos condições de repararmos os nossos erros. Qual aquele que ao final da sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que já não pode aproveitar? Ele aproveita na vida futura. Eis aí a esperança, a consolação que a reencarnação nos traz, mais uma vez. Bom, para terminar, ainda dá o tempo, não dá para fazer tudo, nós vamos contar uma coisa muito bonita, que é uma passagem que está contida nos Evangelhos, que é uma narrativa de um resgate. Eu acho que isso está em Lucas, depois tem que ver quem foi. Vamos lá, isso é muito bonito, vocês já viram isso. Ao passar, viu Jesus que era cego. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego, desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram essa pergunta: Mestre, foi algum pecado desse homem, ou dos que o puseram no mundo, que deu causa a que ele nascesse cego? Viu cego de nascença? Foi um pecado dele ou de alguém que colocou ele no mundo? Jesus lhe respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. Então Jesus diz que nele vão se patentear as obras do poder de Deus, naquele cego. E diz Jesus: eu preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, Deus, no caso, enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E de fato, depois que ele se foi, sobrevieram as trevas. Né? As trevas, né? Tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com lama os olhos do cego. Passou aqui aquela lama. Cuspiu mesmo. Cuspiu. Cuspiu. Jesus cuspiu. Estão surpresos? Mas ele cuspiu. Cuspiu, fez aquela lama e passou aqui no ceguinho. Ele disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que significava enviado. E o ceguinho foi lá, guiado por alguém, lavou-se lá na piscina, e saiu, voltou a ver claro, depois que lavou. Seus vizinhos e os que o viam antes a pedir esmola diziam: não é esse que estava sentado e pedia esmolas? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não, é um que se parece com ele. O homem, porém, lhes dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se te abriram os olhos? Ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos.
dizendo: vai à piscina de Siloé e lava-te, e vejo. Disseram: onde está ele? Respondeu o homem: não sei. João. Então, eis aí como o Espiritismo vai interpretar esse ponto. Aí são palavras do professor Kardec. A pergunta dos discípulos: foi algum pecado desse homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior. Viu, Edith? Que ele trazia como expiação ou como provação a cegueira. Há dois tipos, né? Pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma doença de nascença se cometido antes do nascimento. Ou seja, são as doenças congênitas. A criança nasce com alterações genéticas que produzem uma série de doenças congênitas no nascimento. Então, aquela criança, e onde ele adquiriu essa doença, se ele ainda não nasceu, ou quando nasceu já aparece com ela? Só pode ser antes do nascimento. Quem fala antes do nascimento, fala vida passada. Portanto, numa existência anterior. Se Jesus considerasse falsa essa ideia que os apóstolos sugeriram, ele teria lhes dito: como houver esse homem podido pecar antes de ter nascido? Quer dizer, não acreditava em reencarnação. Mas ele não falou nada disso. Em vez disso, ele disse: porém, diz que aquele homem estava cego, não por ter pecado, mas que nele se patenteasse o poder de Deus, isto é, para que servisse de um instrumento a uma manifestação de Deus. Bom, se aquele homem não era uma expiação do passado, que às vezes ele é um resgate, é uma aprovação que às vezes o Espírito pede para acelerar o progresso dele, tá? Então, se não era uma expiação, obviamente, do passado, era uma aprovação apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Quanto ao meu empregado para a sua cura, evidentemente aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude poderia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que estava impregnada. Bom, nós vamos parar aqui, porque o tempo está visto. Então, nós contamos esse resgate também, que está na Bíblia, e que mostra com muita clareza, né, a cura de um cego de nascença. Não é uma cegueira adquirida, é uma cegueira já pré-existente. Então, nós estamos fechando essa aula com uma segurança que a reencarnação e a vida que promove a reencarnação são joias, são riquezas que nós temos que abraçar com todo carinho e com toda a força. Nós não podemos nos deixar de desesperançarmos em relação ao sofrimento, por mais, eu diria, agudo ou mais cruel que seja. Tenhamos que ter essa fé na justiça divina e manifestarmos essa fé pelas nossas preces, pedindo a Deus que nos ajude a superar as provas, as expiações,
as provações, né? Porque enquanto a expiação é alguma coisa que eu não participo dela, é o indivíduo que tem um AVC e cai hemiplégico, ele não tem nenhuma participação da vontade. Na provação, ele tem uma ação da vontade dele, ele se expõe àquilo, né, por um pedido antes de encarnar, para que ele, pela vontade dele, possa superar. As expiações, às vezes, são tão graves que, na vida, elas não têm condições de serem sanadas. São doenças terminais, doenças incuráveis, são situações intratáveis, etc. Mas a provação, ela pode ser superada, porque ela tem um tempo de ação. E a gente, conduzindo isso com tempo de ação, a gente consegue superar naquele tempo. Uma provação, o sujeito está casado, a mulher está casada, há uma separação, por um problema qualquer, que justifique ou não a separação. Então, aquele abandono que a mulher ou o homem se vê sujeito, para eles é uma aprovação. Mas ele tem condições, ou ela tem condições, de trabalhar com o tempo, de trabalhar com a sua fé, e trabalhar com a sua esperança, e trabalhar com os conhecimentos da reencarnação, para esperar que o tempo chegue e tudo isso se dissipe, como a névoa se dissipa pela manhã com a luz do sol nascente. A pessoa perde um ente querido num acidente, não é? A pessoa está viva, está rígida, mas aquela pessoa subitamente morre por algum trauma, algum acidente, de qualquer origem. Então, aquele indivíduo que morreu, ele vai seguir a caminhada dele, porque se veio a morte, a justiça divina tem que responder por isso. E ela sabe por que isso houve. Mas os que ficam têm a aprovação da falta daquela pessoa. Então ela tem que usar o tempo e entender que tudo isso pode ser um motivo para ela progredir mais agora e vencer essas dificuldades. Então, por o Espiritismo, sintetizando a aula, tendo em vista a reencarnação, não há provas insolúveis, não há questões irrespondíveis, não há problemas que não tenham uma forma de serem equacionados. Tudo é passível de ser superado, mas isso depende muito de nós, só de nós praticamente, da nossa fé e da nossa resignação, da nossa tolerância, e jamais devemos reclamar da nossa sorte, Paulão. Porque, em última análise, quando nós reclamamos da nossa sorte, isso constitui uma revolta contra Deus. Tá certo, Irene? É uma revolta contra Deus, porque Deus, pela justiça divina e pelas suas leis cheias de amor e misericórdia, é que estão proporcionando esses eventos. Então, isso é o pior de tudo, é o indivíduo viver num estado de revolta, não é? Que já é o próprio castigo que ele constrói contra ele, e agrava mais ainda a provação. Bem, era isso que nós queríamos passar para vocês, e na aula seguinte nós vamos dar continuidade. Eu espero que todos estejam mais fortalecidos para o dia a dia da vida, com essa aula que o professor nos deu sobre a reencarnação, que mais uma vez, Valtinho, tem a sua base na justiça divina e na revelação. São as bases da formação da reencarnação.
Senhor Jesus, esse momento sublime, agradecemos a vós os ensinamentos aqui recebidos e pedimos que a ação benéfica, misericordiosa, indulgente e cheia de amor de Deus nos invada o nosso coração e o nosso espírito, de tal maneira que sozinho possamos encontrar respostas para os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades e enfrentarmos corajosamente, assentados na justiça de Deus que jamais nos desampara, esses obstáculos da própria vida que nós mesmos construímos para nós próprios. Mestre, pedimos por todos esses irmãos cujos nomes encontram-se nesse papel de radiação, bem como por esses irmãos desencarnados. Pedimos em especial pelo irmão Amaro Correia, pai do nosso querido aluno Jorge, que desencarnou há um mês, que ele esteja numa excelente condição espiritual. E assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, Jesus, encerramos os nossos trabalhos com a prece que nos deixaste. Vamos todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos os nossos trabalhos no dia de hoje, 9 de setembro do ano 2013, pela graça de Deus. Amém.